Eu acho que os desafios são inúmeros, né? No campo da educação, a gente está muito atrasado e a pandemia ela só piorou esse quadro de desigualdades que o nosso país enfrenta. Ela trouxe à tona, eu não acredito que os problemas que a gente está vivenciando, eles nasceram em função da pandemia, mas sim foram potencializados por esse período de escola fechada, né? Basta falar de um número. O Brasil foi o país recordista de escolas fechadas globalmente. Então isso traz um atraso para os nossos alunos, a gente está dizendo aqui mais ou menos de 5 anos, nos indicadores do PISA, é a primeira estimativa, naturalmente, e isso uma média de pelo menos 8 a 9 anos para recuperar esses dados, né? Caso a gente tenha ações consistentes nesse caminho. Então, a escola pública ela perdeu há muito a capacidade de interessar o jovem justamente nessa flexibilidade que o novo ensino médio está trazendo com essa apresentação, onde o aluno pode escolher as suas rotas formativas, pode escolher o que ele quer aprender em profundidade, sem perder de vista, obviamente, os conteúdos propedêuticos, que são os conteúdos iniciais, mas ele dar essa flexibilidade, eu acredito que resgata o interesse do aluno pelo conteúdo todo. E a segunda dimensão, que está diretamente ligada à primeira, é a falta de conexão com o mercado de trabalho. Porque esse jovem tem desejo de consumir, ele tem desejo de comprar suas coisas, de conquistar seu espaço no mundo. E quando ele percebe que a escola não está contribuindo, é uma visão obviamente equivocada, mas ele percebe que a escola não contribui para ele atingir um patamar de renda menor, ele abandona a escola. Então esses dois fatores combinados, há uma situação de renda e desigualdade gritante no nosso país, né? Tem um outro dado também assustador, né? 89% dos moradores das comunidades, eles são informais. Então, o exemplo de casa, esse jovem não pode contar, porque o seu pai e a sua mãe, obviamente, com todo respeito ao esforço profissional que essas pessoas fazem, ele não dá para esse jovem uma visão mais ampla de que a educação ela é necessária, ela é fundamental. E eu falo isso com dor no coração, porque eu também sou egresso das comunidades da periferia. Eu sou o primeiro na minha família, do lado da minha mãe, a ter um curso superior, a chegar nesse lugar. E eu sei bem o que é isso, o que é essa realidade. Eu, de fato, não sei o que é ser um jovem negro na periferia. Eu sei o que é um jovem branco na periferia. Então, esse lugar eu vivi. Eu sintetizaria o nosso desafio em ajudar esse jovem na empregabilidade e melhorar a qualificação da escola para que ela se torne uma escola mais atraente e mais conectada ao interesse dos alunos. A gente está bastante atrasado, né? Vou separar a tecnologia aqui em dois grandes blocos, né? A primeira bloco é a infraestrutura, nós estamos realmente atrasados. Nosso país ele tem áreas de cobertura que se aproximam muito da Coreia do Sul ou de Espanha, que Espanha é um dos países mais fibrados do mundo. Coreia do Sul também é talvez o mais fibrado, então a gente tem áreas muito parecidas com essas duas referências, e nós temos áreas muito parecidas com a África por conta da sua desigualdade, por zonas de sombra muito alto na infraestrutura. Então, em infra, acho que a gente tem um tema que pode ser potencializado agora com as obrigações regulatórias do leilão do 5G, está sendo criado pela Anatel um corpo e um comitê para debater esse assunto. As operadoras vão colocar 3 bilhões de reais aproximadamente nessa frente para conectar as escolas. O governo federal, através dos projetos de lei que tramitaram na Câmara dos Deputados, tem outros projetos orbitando que utilizam recursos correntes para sanar esse gap digital. E acho que a questão mais crítica é a própria qualificação dos educadores. Então, muitas vezes você tem um professor mal preparado no banco escolar, no banco universitário, que chega nessa escola sem o preparo adequado. E a gente acredita que agora, com a potencialização da conectividade, através do leilão do 5G, os esforços do governo, existem pelo menos 3 projetos de lei para conectar as escolas, a gente vai conseguir impulsionar ainda mais essa questão da mudança do perfil digital dos educadores para chegar numa educação mais conectada, mais contemporânea e mais vinculada aos interesses dos alunos. Não que a tecnologia seja a bala de prata ou a panaceia que vai resolver tudo, nós não acreditamos nisso. Mas ela pode sim impulsionar e muito a velocidade que a gente precisa transformar nessa nossa educação. Tem um dado da OCDE, só para te trazer aqui o quão chocante é e quanto a tecnologia pode apoiar. Se a gente seguir na média de evolução dos nossos indicadores, a gente vai levar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países ricos e 75 anos para atingir o nível em matemática. Isso mostra que a gente não tem tempo a perder, que a gente está absolutamente defasado. Então, a gente precisa romper essa barreira. Então, a tecnologia é um dos fatores que pode impulsionar essa direção e é onde nós temos trabalhado nessa agenda para melhorar essas competências digitais e numa discussão de advocacy de impulsionar as outras agendas de conectividade.
As empresas têm um papel fundamental. As empresas podem usar o seu poder de inovação, as suas áreas de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para ajudar o Estado na obtenção de soluções que sejam efetivas, que sejam soluções baseadas em dados e fatos, e soluções baseadas principalmente em testes que mostram a sua funcionalidade. O dinheiro do Estado ele é um dinheiro público, ele vem dos pagadores de impostos. Então, a capacidade do Estado investir em inovação, em tecnologias que são ainda duvidosas, que não têm certeza de sucesso, automaticamente ele gera um problema com o Tribunal de Contas da União. Você está usando dinheiro público no negócio que talvez não dê certo. E aqui as empresas podem entrar. E a gente pode fazer isso, né? O Estado fazer isso com o dinheiro do pagador de impostos é mais delicado. Agora, nós, enquanto negócio, eu posso fazer isso, eu posso fazer, como você citou bem, eu posso fazer esse investimento e a gente pode entender que esse investimento não teve sucesso, nós vamos para outro e está tudo bem, porque é um dinheiro privado. E do ponto de vista da fundação em si, a gente resolveu olhar para a questão do adolescente. A gente estudou um número de uma pesquisa feita pelo INSPER e pela Fundação Roberto Marinho, que apontou o nível de abandono do ensino médio na ordem de 30%. Isso significa que de 6 milhões de alunos que tem hoje no ensino médio, 1 milhão e 800 dizem que não voltam para a escola no próximo ano. Isso é assustador. Isso afeta principalmente as populações negras, porque representam aí 50%, 55% dos alunos da escola pública, afeta diretamente o quadro de desigualdade, afeta no futuro a empregabilidade dessas pessoas com uma limitação econômica importante. Então a gente perpetua um ciclo de miséria. E nós na Fundação nos perguntamos, bom, nós estamos num negócio tecnológico, um negócio que tem a tecnologia atuando diretamente no nosso core, o que a gente poderia fazer com isso, né? E daí surge a formação de ensino de dados e no sentido de não mais um projeto dentro da Fundação, mas sim criar algo que influencie a política pública e que a gente possa levar isso para os estados como uma opção, para que o estado disponibilize para os seus alunos. Mato Grosso do Sul, o Espírito Santo e Santa Catarina são os estados do piloto. No próximo ano, em 2022, nós vamos pivotar esse projeto com esses 3 estados e atuando diretamente com a Secretaria de Educação para levar isso até o jovem. A gente não quer simplesmente entregar um currículo para o estado e vamos fazer outra coisa amanhã. Não, a gente quer ajudar o estado a fazer com que isso chegue nos alunos, ajustar o que precisar ajustar, usar a nossa capacidade de inovação para levar essa velocidade ao poder público. E na medida que esses estados testarem, a gente tem uma metodologia, como você bem lembrou, de formação de professores e de qualificação do aluno, que a gente possa levar para todos os outros estados do país. A gente espera, com isso, 2 grandes resultados aqui de objetivos finais, né? Melhorar a empregabilidade desse jovem, então com uma formação de ponta. A gente já começou, vou te dar um spoiler, tá? E a minha equipe que não nos ouça, nós já começamos a discutir aqui quais são os próximos cursos que a gente vai levar para o ensino médio. O que a gente vai levar lá para dentro das tecnologias exponenciais. Hoje se fala muito de criptomoeda, por que não criar um curso também de formação dessa natureza e disponibilizar para os alunos da escola pública, do ensino fundamental, do ensino médio? Então, a nossa ideia é criar um portfólio, criar um produto, entre aspas, aqui por falta de nome melhor, que seja uma política pública, que o Estado possa dar escala e possa apresentar para todos os seus alunos. A gente escolheu a tecnologia porque hoje, números da Brascom, você tem aproximadamente 140 mil vagas de trabalho. E quando nós analisamos essas vagas de trabalho, e aí é o mais curioso, né? Essas vagas não são para engenheiro de software. Ela é o jovem que sabe algum nível de trabalhar com uma planilha de Excel, uma macro em Excel, ou seja, um mínimo em programação, ele já habilita esse jovem para o mercado de trabalho. A gente está assumindo uma responsabilidade de realmente criar uma solução estruturante, criar uma solução que ela seja escalável, que ela seja possível de distribuição desde do Oiapoque ao Chuí, que a gente chegue nos estados, que um aluno do Acre que queira aprender sobre Big Data, ele tem essa possibilidade, porque a gente vai preparar um professor naquela rede para que o atenda, para que seja o mediador desse conhecimento. Então, eu acho que os desafios são inúmeros, né? A gente escolheu uma linha de atuação que está muito alinhada ao nosso propósito, que é o digitalizar para aproximar, educando para transformar, e com um olhar dentro da escola pública. A gente busca ali, dentro dos 17 ODS, a gente está atuando diretamente na educação de qualidade, o eixo 4, que é diretamente o nosso core, é onde a gente atua, e no indicador 10, que é a redução das desigualdades. E por que esses dois? Porque a gente acha que está diretamente conectado. Se a gente conseguir uma educação de qualidade, automaticamente, como eu te citei, a criança e o jovem pode tomar melhores decisões nas suas vidas. Por consequência, ele consegue um trabalho melhor, ele consegue
trabalhar em prol de uma sociedade mais equânime. Então, esses são os dois principais eixos que a gente busca atuar. A gente espera que com esse projeto, o objetivo é disponibilizar para os 6 milhões de jovens, então o objetivo ele é bastante ambicioso, que esteja disponível para qualquer aluno do ensino médio no país inteiro. E a gente espera que isso aconteça até 2024, aproximadamente, porque nós vamos ajudar esses 3 estados em 2022, consolidar o modelo, aprender com essa implantação. Então, em 23, a gente começa a abrir a possibilidade de enviar isso para outros estados que estejam interessados, inclusive com alguns que já estão observando o andamento. Então, a gente quer deixar isso disponível para 6 milhões de jovens. Eu não consigo ainda te precisar, mas a ambição é que a gente possa medir do jovem que começou essa formação, se ele se empregou após esse processo, se ele continuou na escola, se ele não abandonou. Eu sou um entusiasta da educação, sou engenheiro de formação, sou filho da escola pública, toda a minha trajetória foi em escolas públicas, menos a universidade, porque naturalmente não entrei, não usufruí das universidades públicas, eu tive que pagar a minha própria educação numa universidade privada, mas é um entusiasta na educação e que acredita na força do ser humano, e que acredita nas pessoas que estão à nossa volta, que acredita que a comunidade pode ser um lugar melhor, e que pensa que todo mundo tem capacidade. Eu só acho que nem sempre as pessoas têm as oportunidades para desenvolver os seus talentos. Então é esse ser humano do lado de cá que fala com o ser humano do lado de lá, e essa identificação é que nos conecta. A minha humanidade conversando com a tua humanidade, indiferente das perspectivas que a gente observe a vida, se a gente conseguir firmar essas conexões, a gente consegue transformar o nosso entorno. Então, eu sou essa pessoa que acredita no poder das pessoas, no poder do trabalho coletivo para a solução desses problemas complexos. A educação não é uma pauta só do governo, é uma pauta de todos nós. Não adianta a gente se isolar em condomínios de muros altos, porque não vai ter muro alto suficiente para blindar o que está acontecendo na nossa sociedade. Esses 30% de abandono, dos jovens abandonando a escola pública, a gente pode deduzir que tem uma parcela que vai para a criminalidade, infelizmente, e que vai, infelizmente, comprometer até mesmo o desenvolvimento econômico do nosso país. Porque se a gente quer crescer, a gente vai precisar desses jovens trabalhando, esses jovens produtivos e obtendo uma melhor qualificação. Então, eu acho que a educação é um tema que ela perpassa nossas agendas, indiferente ao campo que a gente atue na área, ela perpassa todas as agendas. E acho que ela é basilar, e não é um compromisso do Estado, é um compromisso de cada um de nós, de, se é possível, adotar a escola do seu bairro. Mesmo uma lanchonete da região, vá na escola do seu bairro, busque aquele diretor, pergunte o que você pode apoiar aquela escola, porque aí você já vai estar fazendo diferença localmente.